Boa noite, paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui então entrando ao vivo, nossa live de sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, né? Então, nossa primeira live do mês de abril e como prometemos, né? A gente prometeu na última quarta-feira, este mês de abril, nós faremos um estudo sobre o livro de Apocalipse. Então, hoje nós vamos ter uma introdução ao livro de Apocalipse, né? Vamos começar a conhecer um pouco, né? E depois nós vamos começar a nos aprofundar realmente na palavra de Deus, né? Ler versículo após versículo, fazer as interpretações, né? Porque temos que conhecer. E por que isso, meu irmão? Por que isso, minha irmã? Por tudo que está acontecendo, por tudo que temos passado, por tudo que temos visto. Então nós temos muito a falar, muito a trazer para os irmãos, né, meus amados? Então, por isso eu te peço paciência. Estas lives provavelmente serão um pouco mais extensas, talvez. Tentaremos não estender ou prolongá-las demais. Mas como se trata de um estudo, né, meus irmãos? Né, e a gente quer esmiuçar durante todo o mês de abril o que Deus tem para nos falar sobre o Apocalipse, sobre o livro da Revelação, né? E é o que nós queremos trazer para os irmãos, né? Ao fundo estamos ouvindo Cris Duran, né? Mas isso é sempre uma variação, não? A gente não tem um louvor, um levita específico para estar tocando ali. Então a gente está sempre variando, né? Nos louvores. Amém? Então, só estamos terminando os compartilhamentos aí, né, meus irmãos? Vocês que estão chegando, só pedimos aquela paciência de sempre, né? Para que possamos então estarmos orando e lendo a palavra e começando esse estudo, né, neste livro na noite de hoje, né? Para aqueles que não me conhecem ainda, sou o pastor Roberto Lara, né? Esta igreja missionária pentecostal vive em mim, né? Uma igreja que surgiu no coração de Deus e ela funciona sem um templo físico. Por enquanto estamos apenas no virtual, né? E falando com os irmãos, levando a palavra, orando, fazendo a obra como, né? Isto ao natural, né? Nós estamos aqui então para fazer a obra, para falar da obra, para fazer aquilo que nos toca o coração. Este estudo do livro do Apocalipse mesmo, né, meus irmãos, surgiu na última live. Deus nos disse, olha, vamos para fazer isso aqui. E eu não sei o que vai ser no domingo, porque domingo nós vamos ter essa live lá de Moçambique junto comigo, vamos estar trazendo algo de Deus aqui, só que é aquilo. Se seguir no estudo do Apocalipse, amém. Se não seguir, amém. Mas fora isso, né, o domingo vamos continuar naquela sequência do Gênesis, né? Então, eu peço que você se mantenha conosco, esteja aí, tá? Ô, glórias! Então, meus irmãos, só mais um momentinho, né? Estamos terminando os compartilhamentos, porque vocês sabem, né, meus irmãos, que
A gente procura compartilhar e levar para várias pessoas, vários grupos, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, para que mais pessoas tenham alcance, né? Sabemos que não é fácil, mas estamos fazendo esse trabalho ali árduo, né? Espero que os irmãos e as irmãs estejam conosco ali, né? E recebam a palavra de Deus. Amém? Então eu quero estar orando contigo, quero estar para depois nós estarmos lendo aqui a palavra e começarmos a fazer este estudo. Amém? Então feche teus olhos, inclina a tua cabeça, vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai amado, estamos aqui prestes a começar este estudo, Pai. Pai, dai-nos a revelação, a mesma revelação a que este livro se refere, Pai. Para que possamos começar a abrir os olhos dos nossos irmãos para que eles alcancem a Tua revelação, Pai. Pois sabemos, Pai, que a interpretação, cada um tem a sua. Mas esperamos, Pai, que seja dentro daquilo que Tu esperas, daquilo que Tu pretendes, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Amém. Amém? Então, para iniciarmos este estudo, quero ler do livro do Apocalipse apenas os versículos do 1 ao 3, que se trata da introdução. Que nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Amém? Então diz assim, o Apocalipse é um livro bíblico, né? Todo mundo sabe, que traz a revelação, como já está descrito aqui, né? É o último livro da Bíblia e ele foi escrito pelo apóstolo João, como já se refere ali na introdução, e o que ele fala ali é que ele provavelmente foi escrito entre 93 e 96 depois de Cristo. Então, depois da passagem de Cristo, mais ou menos a data se localiza por aí. E este livro foi escrito enquanto João estava exilado em Patmos, na ilha de Patmos. Tá? A palavra Apocalipse, ela tem origem no grego, onde Apocalipsis, né, apo significa tirado, calumna, véu, né, caliptus, coberto, ou seja, significa revelação ou descoberta, tá? Então trata-se de um livro profético do gênero apocalíptico, né? E encerra os livros inspirados no Novo Testamento, tá? E a revelação dos acontecimentos futuros foi dada por Deus aos seus servos, né? E ali nós já vimos, né? Que é uma revelação de Jesus Cristo que mostra aos seus servos o que vai acontecer. Então ele enviou um anjo, né? E este anjo trouxe ao seu servo João esse testemunho, né? Que nós vamos começar a estudar. Primeiro, como é que eu vou entender o livro de Apocalipse? Em primeiro lugar, a gente precisa ter humildade para aceitar do que se trata o livro. E que ele é um livro de difícil interpretação. Não é de uma hora para outra que tu vai entender. Então, provavelmente a gente vai ter, assim como eu já tenho muitas vezes dificuldade, vão ter dificuldade de identificar os símbolos e as figuras que aparecem no livro,
né? Então tem uma dificuldade de entender essas figuras, porque são símbolos. Muitas vezes, não, quando fala em dragão, quando fala em cavaleiro, muitas vezes é apenas um símbolo, né, que ele está falando. Para a gente aprender, né, compreender melhor o livro do Apocalipse, a gente precisa ler à luz dos outros livros da Bíblia. Então muitas vezes a gente vai estar lendo um livro, vai estar lendo um capítulo, mas vai ter que voltar nos outros livros da Bíblia para compreender aquele capítulo, né? Ou pelo menos para ter uma luz de compreensão naquele outro capítulo. Seja bem-vindo, irmã Silvia Brum, né? Nós temos que buscar essa luz de compreensão, né? Além disso, é preciso considerar o tipo de texto e contexto no qual também o livro foi escrito, para a gente entender melhor o propósito dele. A gente também precisa entender que o Apocalipse retrata o desfecho final da revelação de Deus para o homem. Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus permitiu que a gente soubesse. Nele é descrito como tudo vai terminar, né? E sobre a soberania de Deus no controle da história, encerrando o quadro bíblico geral. Isso está lá no livro de Gênesis, o livro que a gente faz os estudos aos domingos. Em geral, o que a gente tem que se importar em saber? O Apocalipse, tal como toda a Bíblia, é centralizado aonde? Em Jesus. O propósito do livro é mostrar a soberania de Cristo e trazer uma resposta de esperança e consolo ao povo de Deus. E também que é um alerta real aos incrédulos sobre o julgamento e a condenação. Tá? Então, é um alerta. Você tem que estar atento a isso. Para quem não crê e nem se arrepende. O livro também traz aos leitores, em todos os tempos, uma última advertência ao arrependimento e perseverança em Cristo. E as profecias, a gente pode ver que elas estão se cumprindo e o tempo do fim se aproxima. Então a gente também tem que ver isso. Ah, mas irmão, a gente vê vários estudos do Apocalipse e a gente vê que também em outras épocas se via próximo ao Apocalipse e tal, mas não acontecia. Irmão, isso também pode acontecer agora. Pode ser uma situação aparente. Mas uma coisa que está escrita é que diz que o amor esfriaria. E, infelizmente, por este tempo de pandemia, por este tempo de isolamento, o amor está esfriando. Nós estamos vendo que cada vez existe menos generosidade nos irmãos, porque como é que eu vou colaborar, como é que eu vou doar, como é que eu vou levar alimento, roupa, se eu não sei se eu vou ter amanhã? Eu tenho que poupar, eu tenho que guardar, porque olha aí, eu não sei se eu vou ter emprego amanhã, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo, né? Então tem essa questão toda, tá? Para quem foi escrito o livro do Apocalipse? Para quem ele foi escrito? Os destinatários imediatos do livro foram as 7 igrejas da Ásia Menor, aonde fica a Turquia. Os cristãos lá enfrentavam uma perseguição hostil, né, naquela época, por parte daqueles que não eram cristãos, daqueles que não acreditavam, dos judeus, do imperador Domiciano. Tá? O próprio apóstolo João, né, havia sido banido para Patmos. Ilha servia como exílio penal, né, devido à intensa perseguição religiosa. O objetivo do autor era levar encorajamento aos crentes que eram diariamente confrontados por sua fé. Coisas que a gente vê que acontece até hoje em alguns lugares, né? A pessoa tem fé, mas por causa da sua fé ela é confrontada, ela é desafiada, né? Mas uma coisa é a fé. Muitas vezes te confrontam, por exemplo, porque tu é um pecador. Eu sou um pecador, né? Infelizmente a gente não está livre do pecado, da transgressão, do erro, né?
Muitas vezes tu acaba mentindo, tu acaba dando, de repente, um falso testemunho, tu acaba errando, pecando, blasfemando, né? Infelizmente, isso aí é do homem, né? Porque se eu fosse santo, meu irmão, ou qualquer pastor fosse um santo, ele já tinha sido levado para a glória. Eu não estava mais na terra. E a gente tem que compreender isso. Nos primeiros capítulos do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, a gente pode ver também um pouco dos problemas que as igrejas enfrentavam localmente. Mas, de modo geral, a igreja de Cristo era atribulada por todos os lados. Assim, Deus transmite a João, né, uma mensagem de esperança e alento, o prenúncio da vitória final contra todo o mal. Amém? Quais são as características da mensagem? Tá? Trata-se de esperança e confiança para aqueles que são fiéis a Cristo. Contudo, o Apocalipse é considerado um livro de difícil compreensão, para conter determinados símbolos, figuras e códigos tão comuns ao gênero apocalíptico. João, inspirado por Deus, usa esse tipo de texto para descrever a revelação maravilhosa que Jesus lhe concedeu. Certamente não era a intenção de escrever com exatidão a ordem cronológica dos acontecimentos futuros, mas de descrever as visões e o testemunho de Cristo revelados para a igreja. Através desse registro, os crentes, desde o primeiro século, têm sido confortados com a expectativa da vitória e da vida eterna com Deus. As dores dos filhos serão recompensadas na intervenção final e definitiva de Cristo contra os seus inimigos, no seu reino eterno. Cristo voltará em poder e glória para buscar os seus remidos, cumprir seus juízos e estabelecer o seu reino eternamente. A soberania de Deus é realçada aqui no da derrota do maligno, do pecado, do sofrimento. Não se trata de a revelação de Jesus antecipa-nos que o Cordeiro de Deus é vitorioso eternamente e dará fim a todas as forças espirituais da maldade. Além desses pontos, o Apocalipse é um livro que comunica esperança para o povo de Deus. Ele mostra que aconteça o que acontecer, os filhos de Deus estarão seguros no Senhor e terão, pela graça de Jesus Cristo, a vida eterna. Então ele está dizendo que todos nós, aqueles que creem fielmente, que têm certeza de sua fé e que não duvidam nunca dela, né? E isso é uma coisa difícil, principalmente nos dias de hoje, e eu digo por mim, porque muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco a fé, ficando desesperançado, né? A gente tem que ter segurança nisso. E este livro ele veio para nos dar essa segurança. Ele não veio para dizer, olha, vai acontecer isso aqui, tem medo. Não. Ele veio, tu é cristão? Tu crê no Pai? Tem fé, fique seguro. Porque o que há por vir não é para ti, mas apenas para que haja conversão, para que haja libertação e para aqueles que são fiéis ao Cristo sejam salvos, né? Então, ou seja, tu já está salvo pela graça, já é salvo, só tu tem que te manter fiel, tu tem que te manter firme, porque aqui ele já está dizendo que nessa é uma luta entre o bem e o mal, onde o bem vence. Tu pode acreditar, mas olha o mal ali, o mal governando. Calma, porque ele disse que isso aconteceria, mas aqueles que se mantivessem fiéis seriam vitoriosos com ele. Amém? Glórias. Bom, o livro do Apocalipse ele tem uma estrutura, tá? E essa estrutura ela tem uma introdução e saudação do apóstolo João, né?
que a gente vê o prenúncio da visão que ele teve de Jesus Cristo glorificado, lá no capítulo 1, tá? Onde a gente vai ler na sequência do versículo 4 para frente, amanhã. A gente tem as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e essas cartas elas exortavam acerca da condição das igrejas nos tempos de João, mas também prefiguram, né, a condição da igreja nos dias de hoje, né? Então elas fazem um comparativo no dia de hoje, né? E aqui nós vemos isso bem nos capítulos 2 e as visões acerca do fim. E aí nós temos as várias imagens sobre a grande tribulação, o reino triunfal de Cristo, né? Da vingança do Cordeiro e a destruição da besta. Glórias. E só um pouquinho da destruição da besta. Põe lá de volta, que eu fiz besteira, né? A destruição da besta, do falso profeta, o juízo final, o novo céu e a nova terra, as 6 visões de João, que esboçam uma espécie de paralelismo, né? Abrangem eventos que vão sendo revelados ao longo da história e até que tudo seja consumado no grande final. Muitos desses eventos possuem interpretações distintas, que a gente vai ver do capítulo 4 até o capítulo 22, no versículo 5. E a conclusão, né? Lá no capítulo 22, 6 ao 21. Amém? Tá? E também a gente tem como dizer assim, ó, que é provavelmente também, né, que as profecias escritas no livro de Apocalipse, elas contêm várias possibilidades interpretativas. Um elemento próximo e outro distante. No primeiro caso, referindo-se a eventos da época de João, e outro retratando eventos futuros. Então a gente tem essas interpretações, que a gente também vai fazer essa comparação. Tá? Muitos colocam o livro de Apocalipse como um tipo de gênero literário. Tá? E aqui eu vou comparar com coisas da atualidade, né? Por exemplo, tu tem, para aqueles que curtem jogos, né? Tu tem os jogos apocalípticos, né? Como esses de zumbi, assim como os próprios filmes de zumbi, né? Filmes sobre o fim do mundo. Esses são histórias apocalípticas, tá? O livro do Apocalipse é um livro profético deste mesmo gênero. E se deve estar claro para quem lê ele que antes de iniciar o seu estudo, certamente o Apocalipse não deve ser lido como um texto jornalístico, não tem que ser lido nesse sentido. E também nem como um romance, nem dissertativo. Tá? E esse gênero ele floresceu no período do Antigo e do Novo Testamento e possui características particulares. E quais são essas características? Você vai me perguntar? O uso de linguagem figurada, como a simbologia que a gente vai ver, né? Que é a riqueza dos símbolos e imagens, o relato de visões e sonhos, o uso de símbolos, de números, cores, um número que a gente vai citar ele, mas a gente não enxerga ele totalmente aqui na Bíblia, é o 666, né? Ele é muito citado, mas a gente não enxerga ele direto aqui. Mas a gente vai ver de onde ele é tirado. Este gênero literário ele teve o auge entre os anos 200 a.C. e 200 depois de Cristo. No contexto judaico, o gênero apocalipse ele expandiu no período entre
testamentário, né? Diversos escritos apócrifos foram escritos com o intuito de encorajar e anunciar o fim do sofrimento na chegada de um novo tempo. Então, tem livros que apócrifos são livros que não estão na Bíblia, que eles falam disso, tá? Falam da chegada do Messias, falam do tempo de paz, né? Mas na Bíblia tu vai ver que há outros livros que apresentam algum traço nesse estilo. Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias, mas também com a predominância encontrada no Apocalipse. Muitos desses recursos de linguagem que a gente vai ver, eles ficam emblemáticos porque foram utilizados no transcrever a visão gloriosa. Então é transcendente, tendo em conta o quê? Um estilo literário, onde a gente deve estar atento para não tornar literal todos os símbolos e imagens que aparecem no contexto, né? Amém? Bom, agora a gente vai ver assim, ó, né? E aqui a gente vai começar a encerrar o contexto de hoje, né? E vai dar sequência amanhã, que diz do cumprimento das críticas, né? O texto que a gente está lendo aqui do estudo, ele é bem comprido, então a gente vai dar sempre sequência. Por enquanto a gente vai dar essa introdução a ele, amanhã vai ter a segunda parte da introdução, mas depois a gente vai também fazer essa leitura e contexto com a Bíblia realmente, né? Por enquanto a gente está falando do livro em si, né? Aqui nós temos o cumprimento de profecias. Por exemplo, profecia dada na revelação de Deus sobre então assim, ó, o fim dos tempos ele está anunciado e já começou, mas ele ainda não terminou, não teve uma conclusão. Então, no entendimento que tem de muitos, as profecias vão se cumprindo ao longo dos tempos até a volta de Jesus. E aí a gente tem nesse entendimento os símbolos que tiveram históricas, momentos históricos, né? E contemporâneos de João e também dos nossos dias, e que a gente vai ter também no futuro. Um desses exemplos a gente diz a figura da besta. Nos tempos de João, a besta poderia ser facilmente associada a quem? Ao imperador Nero ou Domiciano. Já no século XX, a gente pode considerar o nazista, o Hitler, né, como a besta. Atualmente a besta pode ser associada a sistemas políticos corrompidos ou outras personalidades do futuro, né, como muitos falam, que vai ter ainda a nova personalidade, a nova besta ali. Assim como, por exemplo, fazem comparações aos tempos atuais e colocam a besta como, por exemplo, o próprio presidente do Brasil, né? Ou como o presidente coreano, da Coreia do Norte, né? Então, a besta ela é colocada como em vários aspectos, a gente acaba comparando. Mas será que não é? Eu acredito no futuro. Ou a besta com uma imagens, né? Seja bem-vindo, Thiago. Né? Seja bem-vindo, Adão. Então a besta ela está incorporada em vários aspectos, né? Assim como tu vê nos filmes de história ali, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo ali. A gente está falando de Bíblia, tá? Mas vou te falar um filme de quadrinhos, por exemplo. Mulher Maravilha. Ali tu tem a presença de Ares em vários tempos, em vários momentos da guerra, onde ele traz, digamos, o Ares seria a besta, porque ele vem trazer a maldade, a morte, a destruição, entendeu? Então tu tem essa visão, tá? Apesar das diferentes interpretações que a gente tem das profecias apocalípticas, o fato é que o livro é atemporal.
ele fala da Igreja de Cristo em todos os tempos, e as cartas às 7 igrejas da Ásia, por exemplo, advertiram as igrejas daquele tempo, mas continuam exortando aos crentes das igrejas espalhadas pelo mundo, pelos anos seguintes até hoje. Então a gente tem uma grande revelação aqui, tá? Amanhã a gente vai continuar esse estudo, onde vai ver, né, aonde o livro é encoberto, onde ele é revelado, né? Vamos falar um pouquinho dos selos, né, e das principais interpretações do Apocalipse, né? Então, ainda estamos dando a introdução, né? Mas eu te digo assim, acompanhe esse estudo, fica conosco, porque tu vai entender que, mesmo tu não sendo cristão, tu vai entender, a partir deste estudo, que muito do que se passa hoje, do que está acontecendo hoje, é sinal dos tempos, é sinal do que estava revelado, do que a própria palavra dizia: seja bem-vindo, Jônito. Então, já está lá na palavra, já estava anunciado, e a gente vai ver interpretando, né? É claro que numa interpretação a gente pode ver, o próprio vírus, o próprio Covid, que está acontecendo hoje, estava anunciado, né? E a gente vai ver isso comparando com outros livros, com Amós, por exemplo, com outros livros que nós temos na Bíblia, né? Com o próprio que Jesus fala. Hoje para muitos é a Sexta Santa, aonde eu digo, muitas igrejas católicas, onde eu fui criado, se comemorava, né, na verdade, se fazia uma celebração chamada na Sexta-feira Santa, onde se fazia encenação da Via Sacra, né? O que é a Via Sacra? É desde a condenação até o julgamento e crucificação de Cristo, né? E é errado fazer isso? Não. Mas também ele serve como alerta para mostrar por que Cristo morreu por nós. A Via Crucis, no caso, conhecida Via Crucis, tá? Só que ali é um tempo né? Até que rumo? Por quê? Por mais que esta semana, chamada Semana Santa, ela não tenha um período X, ela seja sempre definida pelas fases da Lua, tu tem uma data especial, né, e que tu deve comemorar, que é no domingo. Mas não com chocolate. É claro que é bom o chocolatinho, né? E a gente come, né? Mas tu deve comemorar a ressurreição de Cristo, porque ele foi lá e perdeu seu sangue por ti, para te redimir dos pecados. Só que ele cumpriu a promessa, ele ressuscitou e retornou. E quando ele voltou aos céus, ele prometeu que ele ainda voltaria. Assim como ele já esteve várias vezes aqui. Só que a próxima vez que ele retornar, ele vai retornar para, enfim. Mas ele já... Como assim, irmão? Ele já teve? Sim, Jesus está na terra todo o tempo. Ele está sempre na terra. Só que muitas vezes tu ignora. Jesus muitas vezes é aquele homem paupérrimo, como eu vi, né, numa imagem que circula no Facebook, onde 2 PMs dão alimento ao mendigo. Muitas vezes Jesus está disfarçado como um mendigo, como uma pessoa passando fome, como uma criança passando frio.
Porque se tu lembrar da palavra de quarta, nós somos Cristo, nós somos parte dele, nós somos Deus, nós somos feitos à semelhança de Deus. Se tu é feito à semelhança de Deus, tu é parte dele. Então, hoje é Sexta-feira Santa para muitos, mas hoje é o dia onde Cristo entregou o sangue dele, a vida dele por nós, para a remissão dos nossos pecados. E quando tu aceita o Cristo, quando tu aceita Jesus, tudo aquilo que tu viveu antes de aceitar ele verdadeiramente foi jogado no mar do esquecimento. O problema é esquecer aquilo. Esquecer tudo aquilo de mal que tu fez para teu próximo. Ou esquecer tudo aquilo de mal que te fizeram. Porque quando tu mergulha as águas, Deus manda tu fazer isso. Mas tu é humano, tu é carne. Só que por causa disso, o que está no estudo que estamos fazendo pode te tirar a vida, pode te levar para a terra. E nós vamos fazer esse estudo para servir como alerta. Porque por mais que ainda não ocorra a vinda dele no teu tempo de vida, e quando eu falo isso, não falo só para aqueles que já estão aos 45, 46 que nem eu, mas para aqueles que estão com 15, 16, 20, eu falo para ti também, é para todos. Então, meu irmão, então, minha irmã, abre teus olhos. Abre teus olhos. Porque tu tem perigo iminente de perder a tua vida. Cuida. E vem comigo amanhã. Amanhã, 8h30, nós vamos estar aqui, continuando esse estudo. Amém? Fecha teus olhos. Inclina tua cabeça. Leva teus pensamentos para Deus. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Pai amado, por ter estado aqui com os meus irmãos, falando da tua santa palavra, Pai. Falando das revelações do livro de Apocalipse, Pai. Pai, eu sei que foi apenas uma introdução ao teu estudo. Estudo este continuará amanhã com esta introdução. Aos poucos nós iremos nos aprofundando mais e mais. Para que teus filhos, Pai, cheguem às suas próprias conclusões. E não aquelas que a gente costuma levar para eles. Porque são eles mesmos que têm que concluir o que tu queres falar. Obrigado, Jesus amado, por tudo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Deus. Amém. Amém. E hoje é dia 2 de abril, né, de 2021. E hoje é aniversário da minha esposa. E costumeiramente a gente costuma dedicar de vez em quando os programas a alguém. E hoje eu dedico este programa a ela, né? Assim como eu já dediquei um louvorzão estudantil que foi no dia do aniversário dela. Amém? Então, Deus abençoe a todos, né? Amanhã às 20h30 estaremos aqui fazendo a live. Então não deixe de participar. E não esqueça, domingo, 18 horas, grande live com o pastor Johnny, né, lá de Moçambique. Para ele será às 23 horas de lá, para nós 18 horas daqui. Não deixe de participar. Amém? Ele vai trazer uma palavra abençoada, aí vai trazer revelações de Deus para a tua vida, tá? Então deixe de participar. Amém? Então fique na paz do Senhor. Até amanhã às 20h30, em nome de Jesus.